Nessa aula, nós estudaremos mistura gasosa, que é muito presente no nosso cotidiano. Mistura gasosa. A mistura de gases é muito comum na natureza, sendo o ar o seu maior exemplo. O ar que está em nossos ambientes, que nós respiramos, é um exemplo claro de mistura gasosa, certo? Podemos generalizar e dizer que o ar é composto de gás nitrogênio, na proporção de 78%, de gás oxigênio, na proporção de 21%, e de outros gases, na proporção de 1%. Ok? E nós podemos dizer também que em qualquer vaso, qualquer cilindro, se nós tivermos ar, teremos aqui essa composição, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ok? Mas se nós quisermos misturar dois gases, como no exemplo a seguir. Eu tenho aqui, determine a pressão da mistura. Nós temos dois vasos, o vaso 1, que possui gás oxigênio, na pressão de 2 atmosferas, e o volume aqui do recipiente é de 5 litros. E nós temos o vaso 2, com a pressão de 4 atmosferas e um volume de 10 litros. Tá bom? Vamos supor que nós vamos abrir essa válvula, os gases vão se misturar e eu desejo saber a pressão final da mistura, tá? E vamos supor também que isso aqui está ocorrendo na temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Ok. Nós podemos fazer uma analogia, um raciocínio em cima do número de mols de oxigênio e de nitrogênio que existem, tá bom? No final, o nosso número de mols total, que vai ser após a abertura da válvula, quando os recipientes se transformarem em apenas um, vai ser igual ao número de mols do recipiente 1, que é o número de mols de oxigênio que eu tenho, mais o número de mols do recipiente 2, que é o número de mols de nitrogênio que eu tenho. Mas vejam só, pela equação de Clapeyron, nós temos que PV é igual a NRT. Logo, nós podemos dizer que número de mols vai ser igual a P vezes V dividido por R vezes T. Passei o RT dividindo para o outro lado. Ok? Vamos substituir isso na nossa lógica matemática aqui acima, tá bom? Então, pressão total vezes o volume total sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Isso aqui vai ser igual a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a constante dos gases vezes a temperatura, mais a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Tá bom? Quando nós fazemos isso, nós conseguimos eliminar a constante dos gases vezes a temperatura em todos os termos. Ok? Logo, nós teríamos que pressão total vezes o volume total vai ser igual a pressão 1 vezes o volume 1 mais pressão 2 vezes o volume 2. Pressão total é o que nós queremos saber. O volume total vai ser a soma do volume 1 com o volume 2. Então, nós teríamos aqui 15 litros. Isso aqui vai ser igual a pressão 1 vezes o volume 1, ou seja, 2 vezes 5, mais pressão 2 vezes o volume 2, 4 vezes 10. Teríamos que a pressão total vezes 15 vai ser igual a 10 mais 40. Logo, se eu passar o 15 dividindo para o lado de cá, teria que a pressão total seria igual a 50 sobre 15.
Isso aqui daria um valor aproximado 3,33 atmosferas. Entenderam o raciocínio? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Vamos imaginar esse segundo exemplo. Nós temos aqui o primeiro vaso com oxigênio mais uma vez, com a pressão de 3 atmosferas, a temperatura de 27 graus Celsius e o volume de 5 litros. Temos o segundo vaso com a pressão de 4 atmosferas, temperatura de 127 graus Celsius e o volume de 10 litros. E nós queremos saber a pressão da mistura após ser aberta a válvula e quando a temperatura atingir 227 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Mais uma vez, teremos que o número de mols total após a abertura será igual ao número de mols 1 mais o número de mols 2. Como vimos no exemplo anterior, número de mols vai ser igual a pressão vezes volume dividido pela constante vezes a temperatura. Vou botar aqui temperatura final, ok? Isso aqui vai ser igual a pressão 1 vezes o volume 1 sobre R vezes a temperatura 1, mais pressão 2 vezes o volume 2 sobre R vezes a temperatura 2. Temos que tomar bastante cuidado, pois, nesse caso, nossas temperaturas estão em graus Celsius e temos sempre que usar a temperatura em Kelvin. Logo, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273, que daria 300 Kelvin na primeira situação, né, o primeiro vaso, e a temperatura em Kelvin no segundo vaso será 127 mais 273, vai dar 400 Kelvin. Após o equilíbrio, nós temos a temperatura em Kelvin igual a 227 mais 273, que vai ser igual a 500 Kelvin. Vamos substituir na equação. Logo, nós temos que pressão total no final é o que eu quero saber, né? Volume total vai ser a soma dos dois, vai ser 15 R, vou deixar aqui. Temperatura final, 500. Pressão 1, 3. Volume, 5. R, vou deixar. E minha temperatura inicial é 300. Mais pressão 2, 4. Vezes volume 10. R vezes 400. Ok? Vamos fazer algumas simplificações. Podemos eliminar o R, afinal está presente em todas as equações. Nós podemos simplificar aqui, ó. 3 com 300, fica 101. 4 com 400, fica 1 e 100. E podemos simplificar aqui por 5, ficaria 3 e 100. Ok? Como nós temos agora 100 em todos os denominadores, isso é só uma argumentação matemática, tá? Vocês podem fazer conta por conta. Eu posso cortar 100 em todos eles. Logo, para concluir nossos cálculos, teríamos 3 vezes a pressão total, vai ser igual a 5 mais 10. Logo, pressão total vai ser igual a 15 sobre 3. Pressão total vai ser igual a 5 atmosferas. Ok? Se nós aumentarmos a dificuldade colocando temperaturas diferentes, a resolução é a mesma. Podemos resumir, então, a mistura gasosa como sendo pressão final vezes volume final sobre temperatura final vai ser igual à soma de cada vaso. Ou seja, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1, mais pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2, e assim sucessivamente.
Façam os exercícios para praticar um pouco. Um abraço.